Boa noite a todos. Faz barulho para aumentar a plateia. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, pedindo para o nosso Mestre Jesus que se faça presente com a sua luz e com o seu amor, para a equipe do nosso querido Mestre São Francisco de Assis, a equipe responsável pelo tratamento dos irmãos menores de hoje, dos médicos veterinários, de assistentes e enfermeiros. E que possamos também levar a luz para os nossos irmãos, tutores e nossos irmãos menores que não puderem estar conosco nessa noite. Que essa noite seja de muitas bênçãos e que possa colocar e dar a cada um de nós os frutos necessários para o fortalecimento do nosso corpo físico e espiritual. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Bom, como de costume, de quarta-feira, nós fazemos a prece cantada por São Francisco de Assis. E aí, para quem está nos assistindo, se quiserem colocar o tratamento à distância ou um tratamento para os seus pets, colocam nos comentários ou no WhatsApp do centro que está no link do canal do YouTube, tá bom? Demora um pouquinho, mas responde. Então vamos lá? Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Alguém quer abrir o Evangelho? A Linda já dormiu. Capítulo 19. A fé transporta a montanha. Parábola da figueira seca. Quando saiu de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém toma de ti fruto algum. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse: Mestre, vê como cegou a figueira que amaldiçoaste? Jesus, tomando a palavra, disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que aquele que disser a essa montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Marcos capítulo 11, versículo 12, 13, 14 e 20 a 23. A figueira seca simboliza as pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. Simboliza os oradores que têm mais brilho que solidez.
Suas palavras têm um verniz superficial, agradam aos ouvidos, mas quando são investigadas, nada de bom para o coração encontra-se nelas. Após terem sido ouvidas, resta a pergunta sobre que proveito se tirou delas. Também simboliza todas as pessoas que possuem meios de serem úteis, e não são, e todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta na maior parte do tempo é a fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas, pois são árvores que têm folhas, mas não dão frutos. Por isso que Jesus os condena à esterilidade. Chegará o dia em que secarão até a raiz, ou seja, todos os sistemas e todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada. E todos os homens voluntariamente inúteis e não utilizaram os recursos que tinham em si serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que lhes faltam, transmitindo-lhes as instruções deles. Por isso são dotados de faculdades especiais para essa finalidade. Nestes tempos de renovação social, os médiuns têm uma missão particular. São árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, estão sendo multiplicados para que o alimento seja abundante e para que sejam encontrados em toda parte e em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre ricos e pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos estão sendo chamados. Mas se eles desviam de seu objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhe foi concedida, se a utilizam para fins fúteis ou nocivos, e se a colocam a serviço dos interesses mundanos, e se em lugar de frutos salutares produzem maus frutos, e se recusam a torná-los proveitosa para os outros, e se não tiram proveito dela para si mesmo, aprimorando-se então, eles são como a figueira seca. Deus lhe tirará o dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar e que os tornará presas de maus espíritos. Então, tá bom. Bom, então vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Bom, então vamos lá. Aqui o que ele diz, né? Que a gente precisa prestar atenção, eu vejo hoje como os falsos profetas, né? Então, que existem muitas pessoas que falam em nome de Deus, né? Se colocam a postura em nome de Deus, mas se a gente começa a investigar, não dão frutos nenhum. Então, eu entendi que ele está falando aqui que são palavras ao vento, né? Então, que a oratória deles são muito boas, mas que não tem conteúdo, né? Que ele fala como a figueira seca, né? Que ela está ali, mas ela não está dando fruto, só tem folhas. E que na seara de Jesus, né? Na seara de Deus, ele quer trabalhadores que realmente dão frutos e não somente folhas, né? E que se a gente começar a investigar, a gente vai ver que eles têm uma oratória, eles têm um brilho, eles têm uma palavra que seduz, mas que na verdade não tem conteúdo, né? Então é para a gente prestar muita atenção, né? Que nem ele fala aqui, né? O que lhes falta na maior parte do tempo é a fé verdadeira, né? A fé fecunda e a fé que comove as fibras do coração, né? Então eu entendo que é como às vezes a irmã nos orienta, né? Cuidado com o que vocês fazem lá fora, né? Então não adianta nada eu estar aqui dentro, né? Fazendo o evangelho, dando passe, e aí lá fora tem uma outra conduta, né? Tipo, assim, eu não faço, tá? Mas tipo assim, vocês passam uma esquina, eu tô lá no bar, jogado no chão, de bêbado, né? Então assim, que postura que eu tenho, né? Então a minha conduta de santo é só aqui dentro e lá fora a minha conduta é outra, né? Então que raiz e embasamento eu vou ter para estar falando o evangelho aqui dentro,
Né? Não que eu sou santo, mas a gente tem que ter uma conduta, né, para realmente dar fruto naquilo que a gente está estudando, naquilo que a gente está trabalhando e na fé que a gente está seguindo. Né? É isso que ele fala. Né? E que aí ele também cita da utilidade das pessoas. Né? Então, às vezes, a pessoa ela se diz tão útil e que na hora que você vai realmente prestar atenção, é só da boca para fora. Né? Então, tipo, eu entendo assim, que a pessoa só faz pressão, mas na hora ela não está lá. Ela se coloca como útil, mas que na verdade não é útil. Né? E aí é que ele fala também, né, que Jesus, ele usa aqui um termo meio pesado, né? Que Jesus o condena à esterilidade. Eu entendo assim, o que ele quer dizer? Que a gente tem que aproveitar nessa encarnação a ser útil, porque na próxima, esse benefício ele pode ser tirado, como ele relata a respeito dos médiums. Né? Quem tem mediunidade, ele convida a trabalhar com a mediunidade, porque tem muitos irmãos desencarnados e muitos irmãos encarnados que precisa desse intermédio, né? De trazer um conforto, de trazer um esclarecimento, né? Que nem eu sigo um canal chama Mayra Rocha. Ela faz um trabalho muito bonito com carta psicografada, ela chama de carta consoladora. Né? E aí você fica pensando, quantas e quantas mães que estavam procurando um conforto e um alento de uma palavra, né? De ter pelo menos uma mensagem de um filho que se foi, ou foi precocemente, ou foi de acidente, né? Então, e se ela não aceitasse essa mediunidade dela, quantas pessoas que estariam sem esse conforto, né? Tanto da parte espiritual como da parte carnal, né? E aí que ele fala, né, que o médium que não trabalhar com a sua mediunidade, não utilizar e produzir frutos com a sua mediunidade, então provavelmente esse benefício na próxima encarnação vai ser retirado, mas não como forma de punição, né? Mas como o que ele fez do talento dele. Né? Colocou dentro da terra e não produziu nada. Né? Por isso que eu gosto da parábola dos talentos, né? Que Deus ele dá os seus talentos e aí um coloca na terra primeiro, o outro multiplica. E o outro, além de ele multiplicar, ele multiplica 10 vezes mais. Né? E aí, na hora que ele vai prestar conta, aí o outro fala, mas eu enterrei, mas por causa de medo. Ele fala, então você dançou, porque a ideia não era essa, né? A ideia é você multiplicar, é você trazer frutos, né? Então, é mais ou menos isso aí. Alguém quer colocar alguma colocação? Vamos trabalhar para ter frutos. Nós somos figueira seca. Alguém? Aí no fundão, ninguém? Falando, nada? Tudo certo? Então vamos passar para o passo, né, linda? E continuar o nosso trabalho. Obrigado, uma boa noite a todos.